A essência do direito surgiu na minha vida através da minha mãe, Ivonete Galvão, uma paraibana, dona de casa, mas que apreciava muito a leitura. Me lembro de muitas vezes em que ela me chamava para assistir a filmes sempre voltados para a justiça. Um exemplo, O Sol é para Todos. Eu não tinha nem 12, 13 anos, acredito. E além dela me motivar, ela vibrava com o final, com o desfecho do filme. Não somente o gosto, o apreço que ela tinha por filmes relacionados ao tema, ela também gostava muito de ler. Então, por ela ter N biografias e, coincidentemente, sempre com esse foco a exemplos, ela comprou uma vez um livro sobre Nelson Mandela. Mandela também foi advogado. Rui Barbosa, ela falava muito. Emmeline Pankhurst. Eu nem sequer imaginava que a importância que esses personagens, que essas pessoas teriam hoje na minha vida. Ulisses Guimarães, o desfecho da vida dele, ela ficou muito triste e começou a falar sobre ele. E ainda que ela não tivesse feito uma faculdade, ela foi o meu universo inicial. Ela me viu como uma profissional de nome e acreditou muito mais em mim do que eu mesma. Num primeiro momento, antes de adentrarmos na seara condominial, eu busquei uma oportunidade de trabalho aqui em São Paulo, em qualquer escritório renomado, porque eu já tinha vindo de Recife já com uma formação acadêmica. Ainda que eu não tivesse feito direito, porque eu não consegui passar na primeira opção, eu passei na segunda opção. A minha mãe me pediu para que eu não desistisse da faculdade na Universidade Federal de Recife, porque ao chegar em São Paulo, eu conseguiria, na concepção dela, uma colocação no mercado com facilidade. Mas, infelizmente, isso não aconteceu, ou felizmente. Bati em várias portas e empresas, escritórios e afins, e não obtive êxito. Então, imediatamente, já me matriculei na Unimep, na Universidade Metodista de Piracicaba, e na condição de bolsista, com o suporte dos meus pais, do meu pai e da minha mãe, eu consegui finalizar o curso de Direito. Finalizado o curso, insisti com uma colocação no mercado, sem sucesso. Então, eu comecei a me oferecer para alguns escritórios de advocacia, na condição de estagiária e sem cobrar qualquer remuneração, porque minha mãe falou para mim que eu iria adquirir o conhecimento e logo mais eu estaria vendendo esse conhecimento. Com a obtenção da OAB, eu abri uma sala no centro de Americana e comecei a advogar mais para empresas. Montei um projeto para captação dentro do Estatuto da Advocacia, voltado para a advocacia partidária. Então eu aluguei a sala, os 3 primeiros anos foram bem complexos. Ato contínuo, o escritório começou a se solidificar e com uma visão maior eu comecei a observar o direito condominial. Depois de uma leitura, inclusive, que eu fiz, porque quando você observa a estatística da população e a diferença entre você assessorar uma empresa e, ao mesmo tempo, se preparar para assessorar condomínios que sejam verticais ou horizontais, você nota que o sustentáculo mesmo, o foco principal do ramo do direito condominial é relacionado ao direito fundamental, ou seja, ao direito de propriedade. Foi quando eu me identifiquei muito com a área. Obviamente, o meu escritório é uma firma de advocacia, mas essa área específica, ela é dirigida
por mim do início ao fim. Tanto não somente na parte de elaboração de teses, como também na execução, nos atendimentos. Prestamos serviços não somente para síndicos no geral, mas tem relação também com o Conselho Fiscal, que é super importante. Nós temos a nossa Lei 10.406/2002, o artigo 1356, que impõe ao Conselho Fiscal responsabilidades. Então, a nossa função como advogado é mostrar para esse mundo condominial a responsabilidade civil e criminal da atuação de um síndico, porque ele entra na condição de um representante legal, de um gestor e sem qualquer albergue. A nossa função é albergar não somente a atuação do síndico, como também dos conselheiros, e também deixando claro para a coletividade que, para fins de orientação, sempre visando um bom relacionamento, o respeito às regras, à convenção, ao regulamento, é importante para eles, principalmente, para que eles possam viver de uma forma coletiva, mas justa e qualificada. Não porque ele quer, ou o outro quer, o outro condomínio quer, mas porque trata-se de uma garantia constitucional. Ainda que tenhamos o nosso Código Civil deixando claro a necessidade de uma atuação muito focada na responsabilidade civil e criminal, nós temos que ter em mente que a nossa atuação visa a preservação da vida humana, tanto na condição de ser humano, quanto também na condição de possuidor de uma unidade autônoma relacionada ao direito de propriedade. Eu observo que a nossa prática tem relação com o uso do direito como uma ferramenta para a manutenção do direito fundamental, seja ele qual for. Os resultados apresentados, eles qualificam a vida dos nossos clientes, fazendo com que o cliente, quando ele nos procura, ele tem a vida dele, ele tem a expectativa dele correspondida. Penso que não somente a cultura, a falta de conhecimento dos condôminos com relação a uma ferramenta de trabalho adequada, ainda não temos essa consciência nacionalmente falando, temos uma leva de administradoras atuando na condição de assessores de síndicos. Isso não pode. Quando o síndico ele busca uma assessoria especializada, ele já percebe que ele não tem mais tanto tempo. E como prazo para que o síndico fique num condomínio é de 2 anos, infelizmente, na grande maioria, o síndico sai por questões internas, ou política, ou porque houve lá um conflito entre ele e os demais membros um ou outro do conselho, que acaba fazendo campanha e para tirar esse gestor de forma aleatória. Então, num primeiro momento, me parece que trata-se de uma falta de conhecimento e talvez de responsabilidade. Porque quando você tira um síndico profissional competente na condição de eu vou tirar esse síndico e vou colocar outra pessoa porque eu não gosto dele, você vai ter problemas. Tanto na esfera civil, condominial, se houver processos em andamento de vulto, esse síndico que entrou para o condomínio sem a experiência adequada, ele vai prejudicar o condomínio. Resumidamente, vivemos um país de terceiro mundo e não pensamos como um país de primeiro mundo. E o que mais me preocupa é porque nós temos hoje no país mais de 200 milhões de habitantes. 1/3 desses habitantes vivem em condomínio.
é uma área, se não for uma das áreas mais sérias do nosso direito, sem sombra de dúvidas. E é assim que todos têm que enxergar, sem deturpar a imagem do síndico profissional. Ele pode ser um síndico profissional, ele pode ser um síndico profissional morador, ou ele pode ser um síndico morador. A Lei 10.416/2002 não determina a condição para que você se eleja, para que você concorra ao cargo. Algumas convenções condominiais têm sido atualizadas e já estão estipulando algumas regras, mas quando uma convenção é atualizada e quer um síndico profissional, ela respeitou o quórum, que é um quórum específico, ela, todos os condôminos, houve reuniões vastas e exaustivas para que aquela convenção que foi entregue na ocasião da entrega do condomínio possa ser modificada de uma forma, ou seja, aprimorada dentro da necessidade do condomínio. Inicialmente, o síndico tem que entender que ele foi nomeado, ele assumiu o condomínio na fase de implantação, busque uma assessoria especializada já naquela ocasião. Porque existe também uma fase preliminar para que o advogado especialista oriente o síndico com relação a uma vasta documentação que a construtora tem que entregar. Superada essa fase, é o dia a dia. Nós temos um capítulo inteiro somente falando de direito condominial. O direito condominial ele surgiu em 1928, olha só. Nós temos de 1928 até o ano de 64, surgiu com um decreto em 1928, haja vista a necessidade de organização de separação, que é uma área comum de uma área privativa. Já em 1964, surgiu a primeira lei federal. Depois dessa lei federal, surgiu a Lei 10.406/2002, e que nos trouxe um capítulo maravilhoso, ferramentas excepcionais para que o síndico profissional, juntamente com uma equipe forte, preserve o patrimônio, preserve os direitos dos condôminos, aplique um ISD, saiba o que significa uma LGPD, saiba utilizar a convenção e o regulamento através dessa equipe de profissionais. E esses profissionais têm o direito de opinar, mas têm o dever de mostrar que realmente sabem o que estão fazendo. Quando o síndico profissional ele não tem essa convicção, ele acha que a administradora vai resolver esse problema para ele, ele já começa errando. Não, mas eu não procurei uma assessoria porque a própria administradora, porque quando você recebe um condomínio, o síndico, a administradora também, via de regra, é indicada pela construtora. E aí a administradora, usualmente, algumas não praticam essa, no meu ponto de vista, ilicitude, mas muitas falam o seguinte: olha, não precisa se preocupar, nós te daremos plena assessoria. Esse tipo de prestação de serviços, ele vai prejudicar, e lá na frente, para consertar, vai ser, com certeza, além de, para muitos assuntos, não haver mais possibilidade de solução, o síndico profissional ele vai se prejudicar na condição de gestor, vai prejudicar a carreira dele, além de prejudicar toda uma coletividade, ou seja, prejudicar vidas humanas. Uma satisfação plena, uma emoção que não tem reconhecimento material que supere. Quando você consegue ajuizar uma demanda e resolver um problema seríssimo que se arrastou por quase uma década. Mesmo assim, você enfrentou críticas, você ousou, você precisou dormir
2 dias depois, ou seja, você virou a noite trabalhando e etc. Montou tua tese e viu que deu certo e que as pessoas te agradeceram de joelho, eu não sei definir, talvez a maior alegria, assim, um sentimento bom, imensurável, não consigo descrever. Só gratidão, porque o nosso trabalho, ele é humanizado. Ele não é um trabalho que, se você não tiver condições plenas, eu faço o impossível para te atender. E ele é extensivo também aos condôminos. Nós conseguimos observar a necessidade dos condôminos, e um exemplo, não somente na região de Americana, Santa Bárbara, Cosmópolis, temos casos de prédios que estão com risco de colapso. E quando você observa que você conseguiu fazer com que a saída deles ocorresse em segurança e que até que se resolva toda essa celeuma, todo esse embate com a construtora, eles estarão albergados pela legislação, em todos os sentidos, principalmente recebendo da construtora uma ajuda mensal de custo, estando isento também da taxa condominial. Quando você observa que por conta dessa ocorrência você conseguiu suspender o financiamento também, porque em regra essas famílias, elas compram essas unidades e financiam a perder de vista. Então eu não acho justo você ficar num prédio colapsado, pagando financiamento, pagando a taxa de rateio, água, IPTU, eu não acho justo. Então quando você monta o seu trabalho, desenvolve sua peça e representa de forma coletiva e individual essas famílias e observa que deu resultado, sobretudo de forma breve, porque o nosso pedido é feito em caráter emergencial, não tem como mensurar para você a satisfação, independente do que foi proposto, do contrato realizado. É um sentimento muito nobre e muito humano. Uma área que, infelizmente, o síndico profissional ele peca, está relacionado à área de cobrança. Quando o síndico profissional ele esquece de ser síndico profissional e quer ser bonzinho, o que ele faz? Ele concede o prazo acima de 30 dias do vencimento para pagamento da taxa de rateio. O nosso posicionamento é contra essa prática, porque a taxa de rateio ela é utilizada para suprimento de todas as despesas do condomínio, água, luz, funcionários, e essas contas, elas não te dão prazo superior à data do vencimento. Além disso, o artigo 1336 do Código Civil diz que tem que ser pago dentro de 30 dias. Você não tem que esperar 60 dias para encaminhar essa unidade que está inadimplente para o setor de cobrança. Uma prática que tem que também ser realizada por um escritório de cobrança e não pela administradora. A nossa lei determina que essa prática, essa atividade de cobrança e de assessoria deva ser feita por um escritório especialista e não por uma administradora. A lei diz que é vedado a prática desse tipo de trabalho. Então, aparentemente, é uma área que causa problema para o condomínio. Quando você deixa de pagar a taxa condominial, o teu vizinho está pagando a taxa condominial. Lá, daqui a 6 meses, o síndico vai ter que chamar uma assembleia porque a inadimplência aumentou. Mas se o síndico profissional seguir o que diz a lei, mais precisamente a nossa lei excepcional 10.406/2002, e deixar claro para os condôminos que não é ele que está querendo fazer, mas que ele é obrigado a fazer, senão ele vai responder por omissão lá na frente. Ele não terá problema nessa área. Infelizmente, é uma prática pouco utilizada por muitos síndicos profissionais. Eles concedem um prazo maior para pagamento da taxa de condomínio ou aguardam 2 ou 3
2 ou 3 meses, de fato, para entrar com a execução, ou até mesmo cobrar de forma extrajudicial. A maior satisfação é entender que quanto mais eu acreditar no meu potencial, mais longe eu vou chegar. Mas, ao mesmo tempo, há uma insatisfação. E é uma insatisfação, não sei se é possível, mas positiva, porque nós temos hoje uma área para garimpar. O ser humano, ele é gregário. Com base nessa perspectiva, o direito, ele entrou como uma ciência para nortear e para colocar mesmo regra na sua vontade. E quando eu observo que temos uma área que ela é desprovida de concorrência, mas que não há esse respeito no nosso entorno, eu me emudeço. Por quê? Não precisamos de mais nada a não ser do nosso raciocínio para criar teses, para alcançar metas, objetivos e ir mais além. Não precisamos pensar no que o outro está fazendo. Sabe aquela sensação de que vivemos num país excepcional e que tem tudo para ser um país de primeiro mundo, mas que temos que deixar de lado o comportamento midiático e focar em projetos? Esquecer o vizinho, focar em projetos. E quem estiver atuando é entender que é só criar. O direito nos proporciona. O conhecimento, ele vai gerar oportunidade. Então, a minha insatisfação, que é uma insatisfação positiva, é porque nós temos tudo para fazer com que esse nosso país, ele supere os países de primeiro mundo. Nós temos uma legislação magnífica, uma Constituição Federal plena, excepcional. Nós temos ferramentas no direito para realização de todo e qualquer projeto. Meu nome é Luiz Cláudio Nóbrega, eu sou engenheiro civil, formado em 1984, atuo há muitos anos perante o Poder Judiciário, atuando como perito, assistente técnico, principalmente em ações de danos. E alguns anos atrás conheci a doutora Sani, que é uma profissional aguerrida, é uma profissional que defende com qualidade seus clientes, né? Que fica chateada quando vê as coisas que a gente vê, né? Que infelizmente a gente tem tido alguns percalços, vamos dizer assim, quanto aos trabalhos periciais que são feitos, né? E isso às vezes deixa a gente um pouco chateado, mas é da profissão. A doutora Sani tem sido uma ótima parceira nesse processo, né? Porque a gente fica assim, como profissional, né? Ficamos tristes porque na maioria das vezes esses produtos, essas unidades que são comercializadas por construtoras até que têm um certo renome, né? Levam um cliente a adquirir um pretenso sonho, mas na realidade muitas vezes entrega um pesadelo. E o que deixa mais triste é que tudo isso poderia ser evitado, né? A gente sempre comenta que existe uma falha estrutural dentro dessas construtoras. Elas cometem os mesmos erros nos mesmos lugares, de forma reincidente.
E a doutora Sani tem agido, né, em nome desses clientes, sempre com bastante resiliência, com bastante resistência, inclusive em casos às vezes que chegam a nos deixar até sensibilizados, como foi o caso desse condomínio em Santa Bárbara, que infelizmente as famílias tiveram que abandonar seus lares por essa negligência, né, das construtoras em insistirem em não se atentarem aos processos adequadamente e cometerem erros assim que são triviais, né? Apesar de terem projetos dessas unidades dos mais diversos campos, elétrica, hidráulica, estrutural, muitas vezes os projetos, na execução dos projetos, né, essa questão parece fora do escopo do trabalho da construtora e tem causado muitas dores de cabeça para esses consumidores. E pior ainda é que eles não reconhecem seus erros, né? Não reconhecem seus erros e tentam mitigar de toda maneira, sem dar a devida proteção a esses adquirentes. E nós temos feito um bom time, acredito que apesar da lentidão da justiça, né, a gente está indo no caminho certo, fazendo com que essas construtoras assumam seus erros e que diminuam, né, o prejuízo sofrido por esses adquirentes que, como eu disse, foram buscar um sonho e adquiriram um pesadelo. Olá, eu sou a Emanuele, eu sou filha da doutora Sani, eu fui convidada para falar um pouquinho mais sobre o escritório. Eu acho que não tem como eu falar sobre esse jurídico tão lindo sem levar para o lado pessoal, até porque eu cresci no direito graças à minha mãe, eu acompanho ela desde muito novinha, eu aprendi a ler sentada com ela enquanto ela lia as petições, então é uma gratificação enorme fazer parte disso tudo. E acredito que o que torna o jurídico tão especial, o escritório dela tão incrível, a maneira como ela trata e como ela se envolve nas histórias dos clientes, ela realmente abraça como se fosse todo mundo da mesma família, inclusive a gente brinca que ela tem os filhos mais velhos e os mais novos, inclusive eu e meu irmão. E é muito bonito, eu sempre falo que minha mãe ela é a minha melhor escola, ela é a minha melhor faculdade, ela é a pessoa que me inspira em tudo. E é muito bom estar vindo aqui para falar sobre ela e saber que o Brasil vai conhecer cada vez mais a advogada e, sobretudo, o ser humano incrível que ela é, que vem assim de uma história muito forte e que inspira tantas pessoas.